Fala galera, tudo bem aí? Como é que vocês estão? Bem-vindos, quem tá chegando aqui agora e quem já tá aqui há algum tempo, obrigado por me acompanhar e dar essa moral aí para poder... Hoje o tempo é tão escasso, né? Então quando a gente vê que a pessoa tá aqui, tá seguindo, então obrigado. Bom, o objetivo aqui desse Insta, dessa ideia, né, que eu falo que é uma Matraca do Dia, é a gente trocar uma ideia, partilhar uma mensagem, alguma reflexão que tem a ver com o desenvolvimento pessoal e tem a ver com espiritualidade. Eu sempre vou fazer um link com um projeto, porque eu trabalho com projetos, essa parte de gestão de projetos eu curto muito, então para mim tem tudo a ver. E quem que não tem um projeto na vida, né? Acho que é mais ou menos nessa linha. Bom, uma coisa que eu queria comentar é o seguinte, eu tava dando uma lida aqui na verdade, eu tava assistindo Game of Thrones, que a Mari tava assistindo, tá terminando agora. E cada um tem um tempo, né? Eu já falei pra assistir faz uma puta cara. Não quero, não tem nada a ver. Aí depois assistiu e eu curto demais a série. Quem assistiu, eu acho que tem a mesma opinião que eu. Inclusive, quem assistiu até o fim, com certeza acho que vai concordar comigo. Eu vou ficar quieto pra não dar spoiler. Mas tem um lance lá que fala sobre as batalhas, né? E tem um texto que eu estava lendo ontem, quem curte ler o Evangelho do Dia, ou quem gosta de dar uma lida nessas mensagens, enfim, teve um evangelho lá que fala de uma história aqui de Jesus, e é até engraçado. A hora que eu comecei a rir, a hora que eu comecei a ler, eu dei risada. Eu vou ler aqui porque é muito curto, vale a pena, e tem um pouco a ver com essa história do Game of Thrones, que eu acho assim, são as batalhas que a gente tem na vida, né? Todo mundo tem uma batalha, todo mundo tem uma guerra, seja uma guerra interior, uma guerra com alguma coisa, algum vício que às vezes a gente quer eliminar, ou, enfim, a gente sempre tem alguma coisa que a gente tem que lutar e melhorar. E o Game of Thrones, meu, é uma saga gigante, assim, uma guerra, todo mundo vai e muda, e de repente, é aquele seriado que se você ir no banheiro e voltar, já aconteceu alguma coisa, você perde a sequência. Mas eu acho que o principal ponto das guerras e das batalhas que a gente tem que enfrentar é que às vezes não é simplesmente você não entrar numa guerra que você vai perder, mas eu acho que tem guerra que simplesmente não vale a pena, mesmo se você ganhar. Manja, é difícil falar isso, mas tem horas que você vai falar, mano, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou perder meu tempo? Aquela história velha pra caramba do ser feliz ou ter razão. E tem muito a ver isso, né? Eu vou ler rapidinho aqui para não ficar tomando muito seu tempo, mas é rapidinho. Quem quiser ver o Evangelho tá lá em Marcos, deixa eu ver, sei lá onde que tava aqui, 8. Acha lá, o Evangelho de ontem é bacana, é muito legal. Então é o seguinte, a história é o seguinte, Jesus estava saindo, logo depois que ele fez aquela multiplicação dos pães, aí ele estava indo e chegaram alguns fariseus para ele. Mano, ele tinha multiplicado o pão. Então, assim, tenta entender o contexto do que estava rolando, certo? Aí o pessoal chegou para ele, chegou uns fariseus, chegaram um pessoal lá que tava meio numa segunda dando uma olhada com Jesus. Aí pediu um sinal para eles. E aí Jesus falou assim, aí, tipo, pondo ele à prova, né? Aí tava escrito lá assim, ó, mas Jesus deu um suspiro profundo e disse, por que essa gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a essa gente não vou dar sinal nenhum. E aí deixou a galera, entrou na barca, vazou e foi pro outro lado da margem, entendeu? Então, assim, eu fiquei pensando, eu falei, mas até Jesus dava um perdido, falava, mano, deixa quieto, eu não vou ficar falando óbvio, eu não vou ficar provando o que eu já sei para esse pessoal, para essas duas pessoas que estão aqui, enfim, por que às vezes a gente insiste em fazer a mesma coisa, né? É muito bacana essa reflexão, e pensando nessa ideia das guerras e tudo mais tal, eu acho que o principal, que é uma coisa que eu tento fazer, por mais difícil que seja, a gente tem que ter clareza da guerra ou das batalhas que a gente tem pela frente, e daquilo que a gente está enfrentando agora. Momento padrão, qual que é a batalha que a gente está? Meu, é a batalha dessa doença, dessa loucura toda, né? Então, assim, o que cada um tá usando a arma que tem, e a melhor, tem uns que estão com medicação, tem um monte de coisa assim, mas a gente tá usando aquilo que a gente tem de informação, tem muita informação, lavando a mão, se prevenindo, quem a batalha tá usando a medicação que o médico prescreve, enfim, são as batalhas. Acho que não tem como não falar da batalha sem pensar no que tá acontecendo hoje, mas assim, eu queria falar um pouco de outras ideias que eu fiquei pensando. Eu falei, meu, o que acontece? O que leva a pessoa, às vezes, pensando um pouco nessa história de Jesus, tipo, ele já sabia quem ele era, não tinha dúvida, as pessoas podiam até duvidar, mas ele sabia, e às vezes a gente sabe de alguma coisa, a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe do que a gente é capaz, a gente sabe que a gente é bom em algumas coisas,
E aí, você não precisa ficar provando, você não precisa ficar querendo aparecer. Ou, meu, fica na sua, sabe? Assim, que às vezes tem gente que faz mais barulho quieto do que falando, percebe? Sabe aquele esquema do exemplo, aquela história, faz a sua parte que as coisas vão acontecer? E é muito legal, eu acho que isso tem um pouco a ver com tudo isso daí. E outro lance que eu acho que vale a pena a gente pegar dessa ideia, galera, é assim, as batalhas que a gente vai querer e quais são as prioridades. O que são as coisas que a gente vai querer fazer? O que a gente quer dar de prioridade? Porque todo mundo tem ao mesmo tempo, todo mundo não tem a mesma, vamos dizer assim, clareza das coisas, mas pensando em horas do dia, 24 horas para todo mundo. Então não tem essa de, tipo, o cara faz mais do que eu. Não, ele prioriza mais do que você. E às vezes você tá priorizando errado, não porque você tá, putz, você é um frustrado, ninguém acorda de manhã, não, hoje eu vou fazer só prioridade errada, eu vou acabar com o meu dia. Eu acho que ninguém acorda desse jeito, as coisas vão meio que acontecendo. E o que é o importante? É a gente, quanto mais clareza a gente tem do que tá acontecendo na nossa volta, do que tá acontecendo dentro aqui do nosso coração, melhores as decisões vão vir. É difícil você acertar o caminho quando você tá no escuro. Mesmo na sua casa, quando acaba a força, é difícil você achar o seu celular se ele não estiver perto de você. Mas, se você tem uma pequena fresta de luz, uma pequena luz, porque hoje em dia ninguém mais usa vela, né? Esses dias acabou a luz aqui em casa, eu falei, cadê a vela? Mas que vela, velho? Não usa mais vela, é só pegar o celular e rezar pra voltar antes de acabar a bateria, que é a vela de hoje em dia, né? Mas qual que é o ponto? Quando a gente não tem clareza das coisas, mesmo que você esteja num ambiente que você conhece ou numa situação, eu dou o exemplo da casa, mas vamos dizer uma situação que você está acostumado. Tipo, isso aqui eu já vivi, isso aqui eu já sei como é que é. Quando falta clareza, a gente tem incerteza e a gente tem a chance de errar. Tem dois pontos que a gente pode pensar. O errar não é um crime. Tipo, você errar tentando acertar é uma coisa. Acho que o problema é quando você erra sabendo que você vai errar. Tipo, vou fazer errado porque eu sei. Aí tem que tratar de uma maneira diferente. Mas quando a sua intenção é boa e as coisas acabam saindo meio diferente daquilo que você quer, tipo, não se penaliza mais do que o necessário, percebe? A gente já tá numa época que tá todo mundo tentando ter um mínimo de saúde mental, um mínimo de inteligência emocional, que é o que a gente tanto fala hoje. Então, assim, tenta não tornar mais difícil aquilo que já é. Procura priorizar as coisas. E aí uma coisa que eu queria fechar é assim, a clareza, ela ajuda a gente a tomar as decisões certas ou as melhores decisões com aquele nível de iluminação que a gente tem, percebe? Imagina que acabou a força na sua casa. Mais ou menos eu sei, tá a luz aqui, mais ou menos tá o celular ali, mais ou menos tá a janela, eu vou abrir para entrar uma luz da lua, sei lá, enfim, alguma coisa. Faz o melhor que você pode com aquilo que você tem e não se cobre além do necessário. Eu tento fazer isso, por mais difícil que seja, mas pra gente não sofrer além daquilo que deve. Outra coisa que essa é o primeiro ponto. A segunda ideia que eu queria fechar é o lance de você saber escolher as batalhas que você quer. Quanto mais clareza você tem da situação, fica mais fácil ou menos difícil de você escolher aquilo que vale a pena você. Jesus naquela hora lá, ele podia começar a questionar, né, quem que você é? Dar uma carteirada, falar, fazer um milagre, dar um tchan lá pro pessoal. Mas simplesmente ele falou assim, não vale a pena. E pegou, virou as costas com respeito e foi embora, entendeu? Se ele fez isso e a gente tenta aprender com tudo que ele, né, ensinou, é uma coisa que vale pra gente também. Então, quais batalhas eu quero realmente escolher? Ter clareza, escolher quais batalhas que eu vou querer encarar. E uma terceira coisa que eu acho que é o que ajuda todas essas é o quê? É cuidar da nossa mente. Às vezes a gente tá doente por alguma coisa. Eu tava falando até com um amigo meu que deu uma sugestão, eu queria até agradecer, Bel, não deu tempo de agradecer na hora que você mandou, mas eu li a mensagem, então eu vou preparar alguma coisa naquela linha que você sugeriu, obrigado. Mas assim, tem coisas que estão na nossa mão e tem coisas que não estão na nossa mão. Mas eu acredito que algumas coisas que ficam fazendo ruído na nossa cabeça, a gente tem um pequeno controle. E putz, o que eu consigo ajustar? Tipo, o tempo, vai chover, mano, eu não controlo a chuva. Então o que eu faço? Eu saio com o bendito guarda-chuva. Porque se chover, eu tô preparado. Não adianta eu ficar sofrendo, mas será que vai, será que vai? E aí você acaba ocupando a cabeça com coisas que, velho, você não consegue, simplesmente não consegue. Saber fazer as escolhas certas, saber priorizar e ter clareza
vai tudo de encontro com um ponto principal, que é cuidar um pouco da nossa mente, cuidar daquilo que a gente está pondo aqui dentro. Porque às vezes tem gente que coloca coisas aqui dentro sem a gente perceber. A hora que a gente vê, fala, nossa, eu tô travado. Então, assim, tenta manter o controle daquilo que é possível, e à medida que você vai tendo clareza das coisas que estão acontecendo, você consegue perceber, nossa, isso aqui eu preciso cuidar, isso aqui eu preciso delegar, isso aqui eu preciso ficar esperto, isso aqui eu preciso de ajuda, isso aqui, Deus, eu preciso de uma força aqui. Porque a gente não é super-herói, nós não somos super-heróis. Todo mundo tem uma fraqueza, por isso que a gente não pode sofrer além do necessário. Mas eu acho que a gente sempre pode tirar uma lição, independente do que está rolando. E a lição que eu tirei hoje dessa mensagem é isso. Qual é a batalha que eu quero escolher, né? Qual é a batalha que realmente vale a pena eu entrar? Qual é a discussão que vale realmente a pena eu entrar? Porque às vezes a gente acha que ganha no curto prazo, mas no longo prazo você não pode falar, né? Mas você já sabe o que aconteceu. Entendeu? Tem horas que às vezes engolir um sapinho de vez em quando não dói, não faz tão mal. O duro é quando você engole tanto sapo que daí você fica sem ar e você morre asfixiado. E essa clareza vai te mostrar mais ou menos, não, vou engolir esse sapo aqui, não, esse aqui não dá pra engolir, esse aqui eu vou virar as costas que Jesus fez, vou vazar e deixar essa galera que eu não preciso provar nada pra ninguém, porque eu tenho certeza de que esse ponto, ou esse aspecto, esse assunto, pra mim faz sentido e eu vou lutar por essa ideia, porque também senão a gente fica muito volátil, né? Qualquer coisa que vem, eu concordo, aí acabou tudo, né? Mas eu acho que é isso. Então, obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Tentei fazer um condensado, não deu para fazer nos 5 minutos, mas espero que ajude aí. Então, um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, boa semana, galera, valeu!